Nesse ponto eu queria analisar com vocês sobre a questão da popularidade do Lula e a percepção internacional a respeito do Alexandre de Moraes. Mas para isso é preciso avaliar o algoz do Alexandre de Moraes, que é o Donald Trump, e claro, o Donald Trump que está atacando o Brasil, atacando o presidente Lula. O Donald Trump chegou aos Estados Unidos como presidente através, claro, de uma campanha toda baseada no ódio. E o Trump, ele tem uma coisa muito comum na imprensa mundial. Ele é criticado e odiado por todo mundo. O Trump conseguiu chegar à presidência dos Estados Unidos repetindo a atitude do Adolf Hitler nos últimos anos ali de loucura nazista e deixando bem claro para o mundo inteiro que somente os Estados Unidos importam. O comércio internacional deve funcionar em função dos Estados Unidos. Ou seja, o Trump demonstrou um nível de egoísmo que ele fez com que a comunidade internacional o colocasse na mesma posição do Adolf Hitler. O Trump chegou num nível de egoísmo e num nível de loucura a ponto de dizer que ia transformar a Groenlândia em ilha dos Estados Unidos, a ideia do Golfo da América, toda essa palhaçada que ele foi repercutindo. E claro, a ideia de tarifas contra todos os países. O Trump conseguiu romper uma amizade dos Estados Unidos com o Canadá. O Trump conseguiu agredir todos os países do mundo com as deportações forçadas. Ele conseguiu, na comunidade internacional e, obviamente, na imprensa internacional, ele conseguiu um status de um Hitler dos anos 2000. Esse Trump que conseguiu ser odiado por todos, ele consolidou uma lógica também na imprensa. Ninguém pode falar bem do Trump. Ainda que alguém da imprensa séria concorde com qualquer coisa que o Trump venha a fazer, elogiar o Trump hoje é uma coisa impossível. E nós precisamos concordar que sempre que o grande vilão começa a ser perturbado por alguém, esse alguém se torna um herói. No que diz respeito à popularidade do Lula e do Alexandre de Moraes, nesse momento em que o Lula e o Alexandre de Moraes se tornaram o alvo do Donald Trump, nós podemos dizer que o Alexandre de Moraes e o presidente Lula, eles imediatamente passam a ser vistos pela comunidade internacional e pela imprensa internacional como sendo o anti-Trump. O Trump poderia ter escolhido o Putin, poderia ter escolhido o Xi Jinping. Não, o Trump escolheu o Lula. O Trump escolheu o Lula, ou seja, o vilão escolheu o herói. O Trump escolheu o Alexandre de Moraes. Em todas as matérias sérias ao redor do mundo, o Lula tem o destaque como a pessoa que está sendo atacada pelo Donald Trump. Sim, a pessoa que está sendo atacada por aquele que é visto pelo mundo como sendo o cara mais poderoso do mundo. O Alexandre de Moraes está sendo pessoalmente sancionado pelo Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, porque o Donald Trump está com raiva dos bloqueios que o Alexandre de Moraes solicitou na sua plataforma de internet. Tudo isso cria uma situação muito interessante. Todos os países que estão com raiva do Trump, obviamente por causa das palhaçadas do Trump, e agora é muito importante diferenciar, muitos países estão com raiva do Trump, mas não querem romper com os Estados Unidos. Todos os países que estão com raiva do Trump, eles têm um caminho para fazer mais raiva no Trump, para pirraçar o Trump. Investimentos no Brasil ou convites pessoais ao presidente Lula e até mesmo ao Alexandre de Moraes. No momento em que o Lula e o Alexandre de Moraes se tornam o alvo do ataque do Donald Trump, que é hoje o cara mais odiado do mundo, o Lula e o Alexandre de Moraes se tornam indiretamente as pessoas mais amadas do mundo, porque são eles que perturbam o cara mais odiado do mundo. Nós podemos ter investimentos de substituição direcionados ao Brasil só para pirraçar o Trump. Porque a melhor forma de pirraçar o Donald Trump nesse momento é investir no governo Lula. A melhor forma de pirraçar o governo Trump nesse momento é escolher o Brasil como destino para investimentos.
porque o Brasil está sendo atacado pelo Trump. E tem mais. O Trump, que ataca os países ao redor do mundo, ele gera essa guerra comercial, essa guerra híbrida, essa confusão toda, ele não tem domínio sobre os outros países. Então o Trump não pode dizer o que um país deixa ou faz, né? Faz ou deixa de fazer. O que significa que vários tratados internacionais antes difíceis para o Brasil, vários tratados comerciais que antes eram mais complexos para o Brasil, agora eles se tornam questão de honra para o Brasil e outros países que estão sendo prejudicados pelo Donald Trump. O Trump acelera o BRICS. Mas não apenas acelera o BRICS e a moeda única do BRICS, acelera o BRICS e a moeda única do BRICS, tendo o presidente Lula como centro de tudo isso. Agora que o Trump partiu taxar a Europa, partiu taxar a China, partiu taxar todo mundo, a China já está revidando, negando produtos dos Estados Unidos e comprando mais produtos brasileiros. A possibilidade dos acordos com a Europa só aumentam. Então, enquanto tivermos no Brasil o presidente da República e um ministro do STF, que são o alvo central do ataque do cara mais odiado do mundo, nós só temos a ganhar. Então, a gente não perde nada com isso. E o Trump só ajuda o Brasil. Porque antes de atacar o Lula e o Alexandre de Moraes, o Trump conseguiu conquistar o ódio de toda a comunidade internacional. E ser o inimigo do Hitler dos anos 2000 não é necessariamente um desprezo, né?